Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Allan Kardec, introdução do livro Obras Póstumas, onde são coletados, compilados vários documentos, vários escritos de Allan Kardec que não foram publicados por ele, mas foram selecionados pela sua esposa e os seus colaboradores por terem tido uma relevância para eles na continuidade da obra de Allan Kardec. Então, a introdução de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Pestalozzi, que foi o mentor de Allan Kardec. Pestalozzi nasceu na Suíça no finalzinho do século XVIII, 1790 e poucos. Nessa época, a Europa estava consolidando seus estados, então tinha várias guerras, várias invasões entre países e outros. E Pestalozzi, depois de formado, ele procurou trabalhar com as crianças que estavam em estado de penúria, abandonadas na rua, e ele sentiu a necessidade de trazê-las para um acolhimento. E nesse sentido ele criou uma escola para acolher essas crianças. E nessa escola ele desenvolveu o método dele, que era um método de perceber as necessidades de cada indivíduo e trabalhar com o ensino adequando as suas necessidades, diferente do método da época, que você já tinha um ensino formal, uma forma específica de didática, que o aluno tinha que se adaptar. E Pestalozzi, nesse sentido, não fez. Ele fez um processo mais humanizado que ficou famoso na Suíça e no mundo inteiro. Tanto que é um método didático ainda bem conhecido. O Allan Kardec nasceu na França. Ele nasceu de uma família abastada, família católica. Ele foi estudar na Suíça. Ele já gostava do lado filosófico, do lado humano, e foi aprender as técnicas de Pestalozzi. E nesse período ele se envolveu muito na parte de ensino, de didática e de o acolhimento humano. E voltando para a França, o Allan Kardec começou a desenvolver as habilidades, as técnicas estudadas com Pestalozzi. Começou a dar aulas particulares, a trabalhar na França, até que se envolveu, começou a aparecer dos Estados Unidos para a Europa os relatos das mesas girantes, daqueles fenômenos desconhecidos na França, e nos Estados Unidos também eram já os princípios do espiritismo. Nessa época ele começou a pesquisar um pouco mais, primeiro por curiosidade, de ver que história era essa de mesas girantes, mesas falantes. Durante esses experimentos, essas visitas à casa de espetáculos, como era na época, ele passou a ver que não só como espetáculo você tinha uma função mais científica por trás disso. Tinham pessoas que estudavam, que desenvolviam nessa época uma forma de comunicação do além, que ninguém sabia o que era antes disso, com as pessoas ali envolvidas através de batidas das mesas, que a pessoa fazia uma pergunta e tinha alguma, a partir de batidas codificadas, ia escrevendo, ia dizendo o que o espírito na verdade queria expressar. Aí nesse sentido o Allan Kardec começou a pesquisar isso, começou a ver que tinha um mecanismo inteligente por trás disso, e passou a fazer o método científico que ele tinha aprendido com Pestalozzi,
que era o que tinha em voga na época, né? Que era, você ia pesquisando os efeitos até modelar a causa, né? E com isso ele começou a formular perguntas e distribuir por várias pessoas que eram seus colaboradores nesse período, e a partir das respostas que ele tinha dessas perguntas, ele foi compilando o livro dos Espíritos. Ele recolhia as perguntas enviadas, as mesmas perguntas que ele enviava para vários grupos em diferentes locais, e as perguntas que eram respondidas de forma consistentemente coerentes dos vários lugares, ele considerava como verdadeiras, porque a mesma pergunta distribuída para várias pessoas diferentes, tendo a mesma resposta, significa que o princípio inteligente que estava por trás disso tinha consistência na resolução daquelas questões. Então isso ele compilou o primeiro livro dele, que foi o Livro dos Espíritos. E em seguida ele começou a trabalhar nos outros livros da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, e assim vai por todo o Pentateuco, até a Gênese.